Amados, na semana anterior, eu comecei uma série nova de mensagens. E se você não viu, ainda está no Facebook, a gente não colocou no YouTube, eu estava viajando, geralmente eu que faço isso, não coloquei. Se Deus quiser, semana eu coloco as duas. Nós começamos uma série sobre Simplifique Sua Vida. Temos vivido num mundo cheio de demandas, né? De todos os lados. Antigamente, você vai lembrar, os mais antigos ainda mais, mas quando eu era mais jovenzinho, mais criança, a maior preocupação que alguém tinha era quando a campainha de casa tocava, né? Tocava a campainha, aí você tinha algo que não era planejado, não que uma preocupação maior, mas algo fora do padrão, né? Nossa, quem será que está tocando aí? Será que tem alguém? Ninguém avisou, tal, daí você ia ver lá. Mas hoje em dia, o que menos toca é a campainha, né? Você tem o WhatsApp chamando, tem teu celular chamando, você tem o Facebook te chamando, a única coisa que não toca é a campainha. E essas demandas do teu dia a dia, um monte de coisa te chamando a atenção, vai envolvendo eu e você numa confusão que impede a gente de discernir o que é importante. A gente faz tanta coisa, é assim ou não é? Tanta coisa no nosso dia a dia, que a gente não separa, não consegue discernir o importante do prioritário. E aí a gente começa a se envolver numa confusão de coisas, e a gente às vezes faz tanta coisa, chega no final do dia, está frustrado. Fez tudo, fez tanto, mas parece que não fez nada. Porque aquilo que era importante muitas vezes, que era prioritário, nós não fizemos. E aí a nossa vida vai escapando pelo meio dos nossos dedos, vai se perdendo, por causa das demandas, dessa agenda. E aí essa confusão vai gerando comprometimento. Comprometimento do quê? Do teu trabalho. Por exemplo, teu trabalho, a excelência do teu trabalho já é comprometida. Eu estava lá na chácara, lá na Leão do Judá, em Vitimarsum, conversando. Eu lembro com quem que eu estava conversando. Me fugiu a memória. Com o Marquinho lá de Ponta Grossa. E o sogro dele tem uma fazenda lá, tem uma chácara. E aí eles fazem ferramenta, algumas coisas lá. E aí tem um funcionário da fazenda lá, e ele comentando que chegou lá para fazer algo, o rapazinho sentou num banco assim, puxou o WhatsApp, e ele começou a fazer e cortar uns negócios, e o piazinho ali, piazinho é menino, moleque, tá? Guri. Eu esqueço que eu não estou lá agora. E aí o rapazinho ali só no WhatsApp, e a produção não cai? Cai. A pessoa fica ali no WhatsApp, Facebook, Instagram, um monte de coisa. Isso vai ocupando a pessoa, e o trabalho se compromete. A qualidade dos relacionamentos, quantas vezes, amados? Você pega situações, e a gente vê isso, principalmente nos mais jovens, mas nós temos que se cuidar também. Reúne famílias, amigos, você não vê a tempo, daí estão lá conversando, e daqui a pouco está um no celular, outro no celular. Quando nós nos reunimos com nossos filhos, famílias, às vezes inteiras, e aí o que acontece? Cada um na sua rede social, e estão juntos, mas não estão. Obrigado, filha. Obrigado mesmo. Tudo isso. Nós vivemos tempos agitados. É difícil às vezes reunir a família, não é? Porque filho estuda, filho trabalha, você trabalha. Às vezes eles vão crescendo, os horários não vão batendo, né? E sai um, entra outro, os mais experientes sabem disso. Lembrei do Adilson, que tem os filhos todos já jovens, aí, adolescentes, né? Toda aquela correria. E aí eu me vejo às vezes nisso. E ao invés do filho degustar a presença do pai, essa semana eu tenho refletido, saudade da minha mãe e do meu pai. E às vezes do filho degustar a presença do pai aproveitar ao máximo o olhar do filho, o tempo com o filho. Os filhos vão crescendo, vai começando a pensar, poxa, hein, Léo, passa rápido, né? Daqui a pouco sai de casa já. Eu acho que quando a gente se percebe, passou tão rápido. Talvez aquela mãe de se dedicar a ouvir o filho, a gente acaba perdendo isso, né? Nessa correria, não é porque não quer. O trabalho exige. Essa demanda também vai fazendo com que a gente não cuide do corpo, e eu me coloco nessa lista também. Eu acho que a pregação é só para mim hoje, porque, tem que sair aqui por causa da... E aí você fala assim, amanhã eu vou fazer, amanhã, e você não acha tempo. Eu não acho tempo. Mas será que eu não acho tempo porque eu não tenho tempo, estou muito ocupado, ou porque estou fazendo as coisas do jeito errado, trabalhando errado, daí o tempo não sobra? E isso vai refletir, meu irmão,
na tua espiritualidade, na tua vida espiritual. Essa cultura, essa demanda aí que está aí fora, implica no nosso relacionamento com Deus. Por quê, pastor? Porque hoje homens e mulheres não conseguem ficar 15 minutos parados, se ater 15 minutos fazendo algo. Não conseguem passar 15 minutos um olhando para o outro, passar um tempo. E ouvir com exclusividade. Se nós não conseguimos isso com pessoas, a gente não consegue orar. E aí você não consegue passar 15 minutos de oração. E sabe o que está acontecendo? Nós somos uma geração que está perdendo essa capacidade de orar. Porque quando a gente fecha os olhos para orar, para falar com Deus, nós não conseguimos nem ficar em silêncio, 5, 10 minutos para ouvir o Senhor, para acalmar a nossa alma. Nós somos uma geração incapaz quase de se concentrar numa só atividade. E aí vem aquele pessoal, eu já tive muito dessa conversa, mas eu oro quando eu estou lavando louça, eu oro quando eu estou dirigindo. Tá, todo mundo faz isso, mas você precisa ter um tempo a sós com Deus. E essa mesma relação que a gente estabelece com as famílias, com os amigos, nós estamos trazendo para o nosso relacionamento com Deus. O Criador dos céus e da terra. Aquele que tem o controle de coisas, aquele que é o dono do nosso coração. E aí, se você observar as editoras, o pessoal já percebeu esse filão, né? Tem revistas, livros sobre simplicidade, vida simples, como simplificar a vida, simplicidade voluntária. Conteúdo tem bastante para ajudar. Autoajuda, né? Geralmente, ajuda quem vende o livro, né? O cara é bom. Autoajuda do autor do livro. Mas eu vou sugerir para vocês aqui 3 livros, se alguém gosta de acompanhar isso, da onde estamos baseando essas mensagens. Vida Simples. O outro livro chama-se Simplifique, do Bill Hybels. É bem antigo já. E Revisão de Vida, do Ricardo Agreste. E um que a gente leu com alguns líderes aqui, o Igreja Simples. Até ouvimos lá no retiro. Os 3 primeiros, Vida Simples, Simplifique, Revisão de Vida, falam da vida pessoal. Né, de você entrar nesse campo mais profundo para você. Agora, Igreja Simples, você vai ouvir nós falar muito na igreja sobre isso. Eu não sei se você percebeu ou tem percebido, nossa igreja tem poucas atividades. E é proposital, amados. É intencional isso que nós estamos fazendo. Nós damos uma segurada na nossa agenda. Porque nós queremos fazer poucas coisas e bem feitas. Não encher você de atividade. Não encher você de coisas para que você não tenha tempo com a tua família, que você não tenha tempo para evangelizar. Nós temos que descobrir o que é o nosso meio de fazer, o jeito de fazer, aquilo que somos bons de fazer e fazermos bem feito. Causar impacto. Essa série de mensagens estamos baseando na carta de Tiago. Abra comigo, Tiago. Estamos meditando em Tiago. Tiago escreveu essa carta a cristãos dispersos, perseguidos, judeus que estavam sendo perseguidos em Jerusalém e se espalharam por vários lugares do Império Romano. E ele escreve a esses irmãos do primeiro século. Esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus. Hoje nós vamos estudar Tiago 4, versículo 13 ao 17. Tiago 4, 13 ao 17. Eu vou ler, depois a gente vai versículo a versículo. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam nas suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago, eu acho que é a epístola mais prática de todas as epístolas, né? Tem mais coisas práticas. Então, semana passada nós falamos baseado em Tiago, sobre simplificar as nossas crises. Nós temos tantas lutas, demandas, adversidades, mas às vezes nós aumentamos demais. E para eu vencer as crises são dadas para você superá-las e para você crescer. E se você não souber lidar com as crises com simplicidade, você vai ficar patinando. Então, depois você olha lá no Facebook e assiste essa mensagem, ou no YouTube.
Mas hoje eu quero falar com vocês sobre simplifique sua agenda. Diga para a pessoa ao seu lado, simplifique sua agenda. Eu sei que você não precisava ouvir isso aqui, né? Ninguém aqui precisava. Vocês têm a vida bem resolvida, questão de tempo, de agenda de vocês. Ninguém aqui tem problema da agenda. Mas eu acho que alguém que está assistindo na internet deve ter algum problema assim de organização do tempo. Então você que está aqui, preste atenção, tenha paciência, você não tem esse tipo de problema. Mas tem pessoas que têm esse tipo de problema de organização de tempo. E é interessante, amados, quando a gente fala sobre descomplicar, sobre simplificar a nossa agenda, tem algo que vem à tona, que todo livro de gestão do tempo fala disso, é a batalha infindável sobre tarefas demais e tempos de menos. Você tem muita coisa para fazer e tem pouco tempo. São mais tarefas que tempo que a gente tem. Não parece assim para você ou só comigo? Parece que sempre tenho mais que fazer. Do que tempo disponível, sempre tenho mais coisa a fazer. Eu lembro, os mais antiguinhos, pesado, acho que não lembra disso, a moçadinha, mais novos, jovens, a rapaziada, do Titãs, né? Lembra aquela música, o Fabrício lembra, Epitáfio do Titãs? Se eu cantar, vai cair a internet aqui, mas ele dizia assim, queria ter amado mais, vivido mais, ter visto o sol nascer, trabalhado menos. E aí a música é bem bonita, tem uma letra bacana, eu não vou cantar aqui porque eu não sei. Mas quando você escuta a música, tinha uma época que eu queria que até o pessoal cantasse na igreja, mas adaptasse lá em Curitiba, porque tem uma frase dela, e essa música, na verdade, ela fala disso, ela fala dessa noção do tempo. Está falando de alguém que viveu ali, talvez já está com 50, 60, 70 anos, e começa a analisar a vida. Eu não sei se você sabe a história dessa música, eu li uma vez a respeito, um ex-componente do Titãs havia morrido, né? E aí eles foram visitar, ou algum parente, sei lá, foram visitar o túmulo. E aí eles estavam lá, e aí um deles saiu caminhar assim, triste e tal, e viu uma carta no outro túmulo. E pegou aquela carta e começou a ler. É a letra dessa música. Se você procurar lá, não tem autor da letra, autor desconhecido. A música, a melodia é deles, mas a letra não, é desconhecido. E aí eles adaptaram. E aí, não se sabe se é de um pai falando para um filho falando para o pai, eles não souberam distinguir isso, mas é alguém que disse assim, eu vivi a vida da maneira errada. Eu não soube cuidar do meu tempo. Eu misturei as prioridades. Fiz muita coisa, mas aquilo que é importante. Eu vou perguntar para você algo agora. O que você lembra da sua infância? Quais os melhores momentos da sua infância? Diga um fato que você lembra da sua infância. Pense. Diga para o seu teu lado, vamos fazer um workshop. Eu, por exemplo, na minha infância, uma coisa que marcava muito é quando eu saía de manhã com meu pai. Meu pai ia jogar bola na Copel. Meu pai é jogador. E eu ia com ele ver meu pai jogar. Eu amava aquilo. E sábado de manhã, meu pai é uma figura, ele ia, daí o pessoal falava para ele, Plácio, só dá confusão quando você vem. Aí o bicho jogava bem, é cheio de fazer firula. Daí os caras ficavam bravos dele, querendo driblar. Mas eu amava aquilo, sair com meu pai. Às vezes ele saía com um amigo, Cincho, e aí eu saía junto, eles iam de carro andar e eu ia junto. O tempo que o meu pai marcava. Veja bem, mas por que eu estou falando isso? Às vezes o que não marca não é o que você deu, não é o que eu ganhei, não é coisas, é tempo. É a qualidade do tempo, e o tempo vai passando. Só que aquela música do Titãs tem um problema, que passa desapercebido de muitas pessoas. Porque quando eles falam ali, essa música, o mesmo problema que eles falam, eles incentivam. Porque eu devia ter amado mais, ter visto o sol nascer e tal, ter trabalhado menos e vivido a vida e tal. E aí ele tem um refrão que fala assim, o acaso vai me proteger. Lembra disso? Lembra? Não é bem essa melodia, né? Acho que não dá, tô meio desafinado. Só que ele está falando o problema. O problema de quem não viveu bem, não aproveitou a vida, não soube distinguir as prioridades, é porque ela deixou o acaso levar. Não foi Deus que conduziu. Ele está incentivando a música, em vez de resolver o problema que ele está levantando na música, ele está incentivando o problema. Viva por acaso, viva sem pensar quais são as prioridades, porque o acaso
vai te proteger. É o Zeca Pagodinho, né? Se você não quer pegar o Titãs, tá bom, vamos cantar Zeca Pagodinho. Tá? Como é que é? Ah, vocês sabem, né? É. Deixa a vida me levar. Vida leva. Tipo assim, deixa que aconteça. Meus irmãos já começaram com o pezinho, deu uma animada na igreja agora. E esse é um problema comum, amados. Nessa música aqui, para quem acha que já passou dos 50, quem está chegando nos 50, que nem eu, estamos aí beirando, né? Meia década aí para chegar. E a pessoa olha para trás, os irmãos que são mais experientes podem dizer isso para mim melhor. Mas a gente com 40 e poucos anos já fala isso. Eu deveria, eu deveria, eu deveria, eu deveria, mas não fez. Deveria, mas não fez. E por que não fez? Porque viveu por acaso, dependendo do acaso. Porque viveu sem refletir, porque viveu sem consciência disso. É aquela batalha do fazer menos e tempo de menos. É quando você, via de regra, as pessoas têm um problema e ela vai resolver de forma pragmática, aquilo não funciona. Preciso fazer menos, mas não faz nada. A minha vida está um caos por causa da minha agenda, por causa do meu patrão. Ele culpa o outro, né? É por causa da agenda. Responsabiliza os outros. É a minha empresa que me ocupa demais. É o meu patrão que me dá trabalho demais. E aí nós terceirizamos a responsabilidade. Eu preciso fazer menos porque eu estou trabalhando demais. De repente você está trabalhando errado. Tem uma frase de Albert Einstein que diz o seguinte: falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. Trabalha errado, trabalha de qualquer jeito. Vai fazendo. Quando alguém falar para você assim, estou trabalhando demais, pergunte para ela, você está trabalhando demais porque você tem muita responsabilidade, muita coisa que você faz? Ou você está trabalhando demais porque está trabalhando errado? Do jeito errado, da forma errada? Talvez a segunda seja mais possível. E aí tem algo que também não funciona, a pessoa às vezes se dedica demais ao trabalho. Tem mulheres que chegam tarde, 8 horas, 9 horas em casa por causa do trabalho. Aí o homem começa a chegar depois que os filhos já estão de pijama, estão dormindo. E às vezes não vê o filho porque está trabalhando. E a resposta que eles dão para essa situação de resolver a questão do trabalho é trabalhar mais. Ele pensa, não, eu vou trabalhar mais, ganhar mais dinheiro para daí eu poder arrumar minha agenda. E ele começa a ficar num ciclo vicioso. E o que nos faz refletir nisso, amados? O que eu quero fazer você pensar? Sobre o que de fato é importante na sua vida. Essas demandas que estão ao teu redor. Se a tua agenda está cheia, você tem que pensar o que de fato é importante na sua vida. O que de fato é significativo. O que você faz hoje, o que nós fazemos hoje que vai ser lembrado daqui a 10, 20, 30 anos. O que você faz hoje que fará diferença na sua vida. O que constrói algo para o meu futuro? Você tem que prestar atenção nisso. E aí, quando a gente faz essa pergunta, o que você lembra da tua infância? Do seu passado que marcou você? Aquilo que você vai falar agora, pensou agora, isso é importante. É isso que vale a pena. Por isso que nós pensamos assim. Tem um teólogo presbiteriano, ele faleceu em 2014, Rubem Alves. E ele fazia poemas, tal. Tem um poema dele que diz o seguinte: contei meus anos, olha que lindo. Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver do que já tive agora. Ele fala o seguinte aqui: cara, se passou dos 50, provavelmente você vai ter menos tempo de vida do que você já viveu. A curva faz assim, né? A hora que a curva começa a virar. Eu tenho mais passado do que terei de futuro, é isso que ele está dizendo. É isso, não é? Celso, não é isso que fala? Aí, ó. Tenho muito mais passado do que futuro. E olha a comparação dele. Hã? Ainda tem, depois sim, né? Nessa vida aqui. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chutou, pá, e chutava jabuticaba, jogava fora. Mas percebendo que faltavam poucas, rói até o caroço.
E ele está dizendo, olha, a maioria das pessoas fazem o que ele está dizendo com os meninos da Jabuticaba. Os primeiros anos, moçada, jovem, sabe o que tem cuidado? Às vezes, dos primeiros anos da nossa vida, a gente chuta, achando que sempre vai ter bastante. Mas vai chegando no final, começa a perceber que tem pouco. Aí rói até o caroço da Jabuticaba. Lá em Ponta Grossa tinha muito jabuticaba. Eu voltava da aula, subia nas árvores, vai pegar jabuticaba. O cara, mas não tá legal, eu jogava fora. Tem aquele livro, A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, ele diz que a vida é curta. Olha isso, a vida é curta, por isso não faça dela um rascunho, pois pode não dar tempo de passar a limpo. Eu lembrei da Rebeca, minha filha. Tudo que ela vai fazer, ela faz como é que é, no borrão, e depois ela vai passar limpo. Nós ficamos assim. E ela faz, desenha, pinta, faz, né, os estudos dela. Mas às vezes a Karina, né, que é mais prática, assim, fala, viu, faz direto. E às vezes, gente, a gente fica preocupado, moçada, cuidado, vocês são jovens, a gente caminha muito com os jovens aqui, graças a Deus tem bastante jovens. A tua vida não é um rascunho. Não, depois lá para frente alguém vai passar limpo, você vai arrumar, não dá. A galera dos 20, dos 30 anos. E aí a gente vai vivendo a vida como se fosse um rascunho, mas vamos vivendo pelo acaso, não se programa, e aí de repente começa a ver. E aí a gente chega nos 40, a gente começa a ver, né? Que isso não vai dar para passar limpo, vai direto aqui agora. Começa a correr. É isso que está falando. E Tiago nos fala sobre isso. Agora eu vou começar a pregação. Tiago está falando sobre isso. Lembrando que você está chegando aqui. Olha lá. Nesse pequeno trecho aqui de Tiago, a gente vai ter algumas lições da vida, de como a gente olhar, construir, melhor dizendo, uma agenda, numa perspectiva cristã. Eu vou conversar com você sobre 3 pecados capitais e 3 virtudes essenciais para ter uma agenda, uma vida simples. Vamos lá. Primeiro pecado capital, diga assim, secularismo. Secularismo. Nessa época aqui de Tiago, essa história aqui esse conceito não existia na época de Tiago. O secularismo não é um conceito daquela época. Mas o que significa secularismo? É a pretensão humana de controlar a vida. Não tinha com esse nome, mas era o que se via. É a confiança nos projetos humanos. É quando o homem começa a confiar no ser humano, na sua força. E isso aconteceu na história, quem estudou, depois que vem principalmente a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, o ser humano começou a confiar nisso, ele passa a viver um estilo de vida que ele não confia mais em Deus, ele confia que o homem é capaz, que ele tem capacidade para decidir o rumo da história. O homem é capaz de construir uma sociedade justa, porque até aí o homem era muito dependente de Deus, da religiosidade. Mas aí o homem começa, nós somos capazes de construir uma sociedade justa. Nós somos capazes de construir uma sociedade onde as pessoas vão viver em paz, onde haverá saúde, realização. E aí o homem começa a desprezar a participação de Deus na vida. Deixa Deus de lado, deixa Deus marginalizado, fora do projeto. Marginaliza essa influência de Deus. Deus não tem nada a ver com ética, com moral. Tira essa influência de Deus, tira Deus das nossas escolas. Afinal de contas, quem vai determinar a nossa moral agora não é Deus, é a biologia. E aí começa, por isso que o darwinismo tem muito a ver com esse movimento que a gente vê hoje, que tem gente que não tem nada a ver com homossexualismo e tudo isso. Porque é a biologia que dita a moral, segundo eles, a ciência. Quem tem que determinar a ética não é Deus, é a ciência social. E aí vão colocando Deus à margem de tudo que a sociedade faz. E aí nós temos hoje uma sociedade secularizada. Por quê? Porque tirou Deus de lado. Deus não faz mais parte das nossas tomadas de decisões. E quando algum governante fala sobre Deus, é quase um insulto. O que é isso, senão o quê? O desejo de autonomia, de autossuficiência do ser humano. E olha o que Tiago diz no texto que a gente leu, no primeiro texto, no versículo 13. Ele diz assim, ouçam agora vocês que dizem. Ouçam agora vocês que dizem. E agora ele vai falar dos que dizem. Que eu quero que você tenha sempre em mente essa pergunta aqui. Essa é a pergunta que você tem que ter para esse texto. Quem decide o que
na vida desses que dizem. Ele está dizendo o seguinte: ouçam agora vocês que dizem. A tua mente, agora comigo aí, quem decide o que na vida desses? Daí ele começa a falar. Quem decide o início? Ouçam agora vocês que dizem hoje ou amanhã. Quem decide quando uma atividade tem início? O texto diz que eles dizem agora. Você está entendendo? Ele está falando com alguém que diz: ei, você que diz que a hora que as coisas acontecem. Quem decide aqui, ainda diz no versículo 13, quem decide o lugar onde vai ter esse início? Ele diz assim: hoje ou amanhã iremos para aquela ou para aquela cidade. Ele continua dizendo, ainda a eles, esses que decidem, o prazo que vão estar naquela cidade. Eles dizem: hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade e passaremos um ano ali. E aí ainda eles que dizem o que vão fazer naquela cidade. Ou você que diz aí hoje, amanhã, você que diz que sabe o tempo, a hora, que iremos para tal cidade, o lugar que vai, que passaremos um ano ali e que faremos negócios. E por fim, olha o que o texto está dizendo, um versículo, amados. Eles decidem qual é o objetivo, qual é a meta, qual que é o propósito deles. Eles dizem, e ganharemos dinheiro. Olha que fazer dinheiro. E quando você lê esse texto sem prestar atenção, displicente, não se apercebe. Mas a grande pergunta que esse texto está fazendo, que esse versículo está fazendo, é: onde está Deus nesse projeto? A pergunta é: onde está Deus nesse texto? Onde está Deus nesse negócio? Ei, você que diz, eu vou fazer isso aquele dia, e faz o plano, e faz não sei o quê. Onde está Deus nesse projeto? Deus foi colocado de fora do coração, Deus foi colocado fora das tomadas de decisões. Deus não é mais importante. O máximo talvez é Deus é a cereja do bolo, coloca ali para ficar bonitinho. Ai, Deus abençoa a minha vida, amém. E aí é a cereja do bolo. Mas o plano dessa pessoa aqui, Deus está fora, Deus não fez parte, Deus não participou. Do quando, de onde, de como, qual que é o propósito. Essa é uma visão secularizada da vida cristã. Tem crente que está vivendo assim, meu irmão, será que você não está vivendo assim? Faz todos os teus planos, no final diz em nome de Jesus. É a tendência de Eva lá com a serpente, a conversa de Eva e da serpente. Olha, toma desse fruto e você vai se tornar como Deus. Sabe o que você vai fazer? Você vai tomar decisões, você não precisa depender de Deus, você vai escolher o caminho, você vai fazer qual que é o propósito e tal. É o caminho dos construtores da Torre de Babel. Venham e façamos, venham e vamos construir algo. Vamos construir uma cidade que nos proteja, vamos fazer algo. A autonomia, o desejo de ser autônomo, sozinho, eu não preciso da ajuda de Deus. É a mesma pergunta. É a mesma motivação daquela parábola que Jesus conta do rico insensato. Que ele encontra Jesus conta a história daquele rico insensato, que era um cara que ganhou muito dinheiro e ia fazer uma fazenda, e fez uma fazenda e produziu tanto, que ele mandou construir um celeiro, outro celeiro, um segundo celeiro, e encheu o segundo celeiro. E ele vai contabilizando a história, e o primeiro celeiro, e ele vê quanto tem, e se prepara para o seguinte celeiro. E a conclusão que ele chega, naquele texto, se for ver, é a seguinte, é quase o seguinte: olha, é o que muita gente chega. Eu vou fazendo do meu jeito aqui, e se Deus não atrapalhar, não aparecer nada, está tudo resolvido. Eu sei que você não diz isso, tem muita gente que não diz isso, mas às vezes as pessoas pensam dentro de si. Ai, eu só preciso dele na minha vida. Eu só preciso dela. Ai, aquele negócio. E aí acho que aquilo é a resposta. É como muitos cristãos têm vivido. Olha o versículo 16. Agora, pois, vocês se vangloriam nas suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Olha o que ele está dizendo aqui. Tiago está dizendo: agora, porém, vocês se vangloriam nessas pretensões. Qual pretensão? De cuidar da própria vida. De determinar os rumos da sua vida. Só que daí Tiago está falando, tudo isso é maligno.
É maligno essa pretensão. Qual pretensão? De querer levar a sua vida do seu jeito. Lembra quando Jesus ensina os discípulos a orar, a oração do Pai Nosso? Bem conhecida. Mateus 6,13, Jesus diz assim, não precisa abrir. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é a mesma palavra, é maligna. É a mesma palavra. Jesus, em determinado momento, aquela oração, ele está falando para os discípulos dele assim, olha, vocês orareis assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa palavra maligna aqui, que Tiago está usando. E aí a gente começa a entender melhor o Pai Nosso. Jesus está nos convidando a orar todos os dias, e todos os dias orareis assim, e não nos deixeis cair em tentação. Qual tentação? De querer controlar a minha própria vida. Não deixeis cair em tentação de não dependermos do Senhor. Senhor, não me deixe cair em tentação de acharmos que os nossos caminhos são melhores que os teus caminhos. Senhor, não me deixe cair na tentação. Senhor, livra desse mal, dessa intenção maligna no meu coração. Livra-nos do mal da autossuficiência, de achar que eu sei, que eu resolvo. Livra-nos do mal da arrogância. Livra-nos do mal da pretensão humana, de querer controlar a sua própria vida e dar os desígnios para ela. Secularismo. Diga assim, secularismo. O segundo problema capital aqui, o pecado capital que Tiago fala, é materialismo. Diga materialismo. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, versículo 13 ainda. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Porque quando nós retiramos Deus da nossa vida, Deus é marginalizado, Deus é colocado de lado. O que fica um buraco no nosso coração, um vazio no nosso coração, e aí algo vai preencher. E aí vem um ídolo poderoso. Você vai ter uma idolatria, vai colocar um ídolo no lugar. E quando a gente olha na Bíblia, o ídolo mais poderoso da Bíblia, no contexto histórico e cultural, chama-se bens e dinheiro, amados. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. É a realização da vida dessa pessoa. Começa a ser em ter coisas. Eu vou ficar resolvido, realizado se eu tiver. Ela reduz a realização, a felicidade a ter. A felicidade passa a ser condicionada a ter algo, a possuir bens. Paulo diz a Timóteo, no 1 Timóteo 6,9, os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos, descontrolados e nocivos, que levam homens a mergulharem na ruína da destruição. Veja, Paulo fala assim, descontrolados e nocivos. Desejos descontrolados e nocivos. E aí, amados, essa visão secularista, ela se torna material, você quer coisas. Coisas. Veja esses escândalos de corrupção que o Brasil já teve. Geralmente não tem pobre envolvido, não, gente. Até tem, um ou outro, né? Mas a maioria o cara já tem, quer mais. Quer mais, quer mais. Agora, o que leva esses homens a mergulharem, segundo o texto, na ruína da destruição? Ídolos, guarde isso, amados. Ídolos destroem seus adoradores. Um dos maiores ídolos desse mundo hoje chama-se dinheiro. E a nossa confiança em que se nós conseguirmos dinheiro, está tudo resolvido. Se a gente conseguir juntar o dinheiro suficiente, a gente entra naquele grupo, a gente faz isso, a gente faz aquele outro. Isso é um ídolo que nos destrói. E o dinheiro, talvez seja, ou é, o maior dos ídolos que as pessoas têm hoje. O terceiro pecado, secularismo, materialismo e a alienação. É um conceito desse mundo moderno, tal, também, não era muito naquela época, mas é o que ele traz. Nessas suas próprias buscas do homem, eu quero ser feliz, alienação, o que está dizendo? Eu quero ser feliz, não importa o outro. Eu quero prosperar independente do outro. Eu quero ter sucesso profissional independente do outro. E aí o ser humano, o cidadão, ele começa a se individualizar, ter suas próprias buscas.
Ele não pensa no outro, ele não pensa na coletividade, ele não pensa na sua vocação. E ele perde consciência de quem ele é, porque ele está na busca ali. Ele perde a capacidade de perceber que a vida é breve. Versículo 14, Tiago diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que a sua vida, ou o que é sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ele está falando da brevidade da vida. Você confia tanto nos seus projetos, nas suas ideias, no que você pode fazer, mas você não sabe que amanhã talvez você não esteja vivo. O Anderson aí, está aqui, graças a Deus, saudável agora. Passou um susto aí com a dengue, né, Anderson? Nasceu de novo. Está mais magrinho, mais esbelto. Mas que susto, né? Que susto. O que Tiago está dizendo aqui, gente, bota a mão na cabeça. O que é a vida? A vida é breve. Esses 80, 90 anos, 100 anos, 120 para alguns, né, Celso? Que Deus deu. É 120 que você fala ou é 115? Está aumentando já. A pessoa não é ficar buscando dinheiro, sucesso profissional. A vida é uma dádiva de Deus, amados, que Deus deu para você participar da história dele, do projeto dele, de redenção, de todas as coisas que ele está fazendo. Deus tem um projeto, Deus tem um plano, e esse plano envolve você, e você tem que ser inserido nele. Teve uma americana, na verdade ela é uma chinesa, eu acho, descendente chinesa. Uma vez num summit, eu acho que foi falado dela. Candy Sheng é o nome dela, uma chinesa, é a Ling lá. E essa moça, ela passou por momentos difíceis na vida, e muitas dificuldades, muitas crises, perdeu família, tudo, foi morar na América. E um dia, ela teve uma experiência, perdeu alguém muito querido dela, e ela entrou em depressão, até que um dia teve uma ideia. Ela tinha uma casa abandonada lá, perto da casa dela, ou era dela, e ela pegou, fez uns tapumes em volta da casa, pintou de preto, e escreveu ali, com tinta: antes de morrer eu quero. E tinha giz, e as pessoas podiam passar lá e escrever o que queriam. Antes de morrer eu quero. Aí você completava. Antes de morrer eu quero. E vai lá e completava. Sobre em volta de toda a casa. E as pessoas começaram a escrever. E aí depois ela foi fazer um trabalho dela, foi fazer uma pesquisa daquilo que as pessoas falaram. E ela ficou chocada com a superficialidade das pessoas. Antes de morrer eu quero ir para Paris. Antes de morrer eu quero ter um carro importado. Antes de morrer eu quero isso, eu quero aquilo. Antes de morrer eu quero. E aí ela ficou impactada e ela disse o seguinte: nessa era de crescentes distrações, é fundamental encontrar meios de manter o foco e lembrar que a vida é breve e frágil. Somos sempre desencorajados a falar, ou mesmo a pensar sobre a morte. Mas compreendi que a preparação para a morte é uma das coisas que mais podem nos fortalecer e trazer clareza à nossa vida. Ô pastor, o senhor falou que ia falar de agenda, agora está falando de morte? Eu gosto de pensar a vida de 10 em 10 anos. Eu fiz esses dias um exercício com os jovens, né? Fizemos aí com os jovens. Escreveram? Sua visão de vida para os próximos 10 anos. Se um médico disser para você: olha, você só tem 10 anos de vida. Um dia eu fiz uma pergunta errada numa pregação, num retiro. E cheguei para os meninos assim, não era aqui, era em outro lugar. Falei assim: o que você gostaria que falassem de você no seu velório? Aí um disse isso, daqui a pouco o outro levantou a mão assim: oh, ele se mexeu! Não, daí eu mudei a pergunta agora. Como você se vê daqui a 10 anos? Se alguém dissesse para você: você só tem 10 anos de vida. Melhor essa pergunta. O médico chega para você: você só tem 10 anos de vida. Você vai continuar fazendo coisas que você faz hoje? A sua agenda vai continuar sendo a mesma? Você vai continuar gastando tempo com coisas que são supérfluas? Você vai continuar deixando que distrações controlem sua vida? Olha o Steve Jobs, criador do teu iPhone aí, um ícone da nossa geração, ele diz o seguinte, dizia, né? Não diz mais. Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões.
Porque quase tudo, expectativas extremas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é mais importante. Quantos filmes você já viu daquele cara que está passando, que vai morrer, tem 3 dias de vida, 5 dias de vida, 1 mês de vida. O cidadão lá, você está vendo na Netflix, tem um monte de filme assim, né? E aí o cara faz o quê? O cara começa a querer fazer tudo. Tem gente que começa o quê? O cara atravessa o mundo, o país, para pedir perdão para alguém que feriu ele há 30 anos atrás. Por que o cidadão não fez isso antes? Esperou os últimos 3 meses para fazer isso. Mas Tiago está dizendo, se eu tenho consciência que a vida é breve, e a tua vida é breve, você tem que aproveitar cada momento da sua vida, mas não de uma forma hedonista, buscando prazer, mas de uma forma missional, descobrindo o que Deus quer que você faça, no momento que você se encontra na sua vida. Alguns são jovens, tem um momento para essa vida. Alguns são recém-casados, tem um momento, filhos pequenos. Alguns dos filhos estão crescendo, outros dos filhos já cresceram, outros estão se aposentando, outros estão aposentados. Mas eu sei que a cada dia, para cada minuto, para cada ano da sua vida, Deus tem algo a fazer. Entenda o tempo que você vive. Por isso, amados, nós como igreja não é por acaso, porque nós não queremos trabalhar, que nós queremos encher a agenda da igreja cheia de coisa de ministério, não. É porque as pessoas têm que entender o seu propósito, o seu chamado. Essas são as três pecados capitais. E o tempo já foi, eu vou ter que correr em 5 minutos falar o resto aqui. Secularismo, materialismo e alienação. Agora as 3 virtudes. A primeira delas é a dependência de Deus, está lá no versículo 15. Versículo 15, Tiago 4,15. Ao invés disso, viu? Ele falou dessas características e agora ele fala, ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos. Se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Ao invés de ter essa mente secularizada, o coração materialista, a vida alienada, retorne para Deus, dependa de Deus. Ele está dizendo, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, eu vou ser um médico, se o Senhor quiser, eu vou ser um profissional assim, assado. Se o Senhor quiser, eu vou ter um carro no ano. Ou se o Senhor quiser, eu vou comprar ou não vou comprar o carro. Se o Senhor quiser, eu vou fazer esse negócio ou não vou fazer esse negócio. Se o Senhor quiser, eu vou comprar ou não vou comprar. Se o Senhor quiser. Só que, amados, isso aqui não é mantra. Crente gosta de mantra. Ou aqueles chavão, né? Termina a oração em nome de Jesus. O nome de Jesus não é mantra que você diz. Se Deus quiser, eu vou casar com aquele cidadão. E se Deus não quer? Aí se Deus quiser, o cara nem é temente a Deus, o cara nem crente é, não serve a Deus. Aí, amado e amada, amados e amadas, jovens, não compartilhe a sua vida com quem não tem a mesma fé. Não entre nessa furada. Tem muita coisa que as pessoas dizem e fazem. Se Deus quiser. Não, amados. Eu te digo já desde já. Deus não quer. Deus não quer. Não perca tempo. Deus não quer. Essa frase é um mantra. Aquela oração que Jesus nos ensinou. Aquela oração do Pai Nosso ali. Versículo 6. Tiago, é aquilo lá. Tiago 4,6. Por isso, ele explica. Diz as Escrituras. Deus se opõe ao orgulhoso e dá graça aos humildes. Ele começa a dizer aqui, então ele nos apresenta aqui a primeira coisa, dependa de Deus. A segunda característica, segunda virtude, para uma agenda simples, dependa de Deus a primeira. A segunda, tenha prioridades claras. Tenha prioridade clara. Tiago está dizendo a esses discípulos do início do século aqui, não tenham planos. Mas não tenham planos aqui, parece que ele não está dizendo isso, né? Não tenha plano, não se projete, não faça planejamento. Nós fizemos com os meninos aqui, não está dizendo isso. Porque se a gente disser que Deus está dizendo, que Tiago está dizendo, não tenha plano, então a Bíblia está se contradizendo. Ele não está dizendo, não tenha planos. Porque Deus é um Deus de planos.
Deus é um Deus criador. Ele não criou o mundo em 7 dias, ele tinha um plano. Deus criou o universo. A redenção, a história da redenção é um plano. Deus vai tirar o povo do Egito, tinha um plano para tirar o povo do Egito. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Se ele veio na plenitude dos tempos, ele tinha um plano. Quando o apóstolo Paulo fala do evangelho se propague no primeiro século, lá tal, tudo, e ele é o maior evangelista ali do início, o evangelho tinha um plano. O que Tiago está dizendo aqui, seria incoerente dizer que ele não tem plano. Ele está dizendo assim, olha, nós deveríamos dizer, se o Senhor quiser, nós faremos. Se o Senhor quiser, nós viveremos. Existe plano, existe uma prioridade. Agora tem um vínculo, se o Senhor quiser. Você faça o plano. Escreva lá os 10 anos. Escreva o teu projeto para esse ano. Faça planos. E aí você coloca diante de Deus e diz, se o Senhor quiser. Está vinculado. Se o Senhor quiser, eu vou fazer isso. Se o Senhor quiser, eu vou fazer aquilo. Porque as prioridades têm que estar debaixo da vontade, do querer de Deus. Saber o que Deus quer. Eu ia fazer, mas não vou fazer. Já não dá mais tempo para nós fazer o esquema ali. Mas depois veja em casa, eu posso até colocar no grupo ali o esboço para quem quiser. Eu até trouxe o quadro ali, mas falei para quem acho que vai dar muito tempo. Imagine um quadro aqui. Ah, vocês já viram isso, né? Um quadro com 4 quadrados aqui. Um gráfico. Aquele urgentes e mais importantes. Não vai dar para explicar isso agora aqui, mas muitos conhecem. Mas cuide com a sua agenda, para você não gastar o teu tempo com aquelas coisas somente que são urgentes e que não são importantes. Às vezes nós estamos com a agenda cheia, porque aquilo que é importante a gente não fez. Prioridade. Quais são as prioridades na sua vida? E aí esses 2 problemas vão surgir. O perigo de uma vida baseada numa agenda cheia de urgência e circunstância. Quantos de nós estão só apagando incêndio, né, gente? E aquilo que é importante ele vai deixando de lado. Por isso, cuide de não se envolver com tantas coisas. Mas como que eu posso construir uma agenda? Estou encerrando, tá? Como construir uma agenda simples? Primeiro, lembra quem você é. Sua personalidade, seus dons, sua habilidade. Às vezes a gente se mete a fazer coisas que Deus não chamou a gente a fazer. Olha a sua personalidade, quem você é, sua identidade, teu chamado, teu dom, tua habilidade. Gaste tempo nisso. Segunda coisa, qual é o momento? Qual é a fase da sua vida? Brinquei que tem os jovens, tem os mais idosos. Cada um tem um momento na vida. Eu digo por mim, a minha agenda está bem corrida. Por quê? Porque eu estou fazendo algo que teoricamente é fora do momento da minha vida. Estou fazendo faculdade. Eu já fiz atrás, mas eu quis fazer outra agora. Mas eu tenho que ter consciência que isso vai embolar. Você falava na viagem ontem, né? Às vezes o cidadão não é pecado, nada disso, mas em alguns aspectos não. Mas você ter filho lá depois dos 40, né? Não dá uma correria? Ô, Ronaldo, aí ó, né? Muda o ritmo. Com 50 anos ter filho, imagina, você fica... Então, qual o momento da sua vida? Qual é o querer de Deus nesse momento? Esse momento que você está vivendo agora, o que Deus quer da sua vida? Se Deus quiser. Quantas besteiras a gente já fez na vida porque a gente não perguntou isso, né? Deus, eu tenho esse plano, mas às vezes era a vontade de Deus, mas a gente fez no momento errado. Dependa de Deus. Prioridade. Quais são suas prioridades? Prioridades claras. E por último, determinação. Tiago fala no versículo 17. Pense nisso. Quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. É a omissão, a indolência. A vida leva eu. É o pecado da deixar a vida levar. Tiago chama isso de pecado. O que é pecado? A palavra pecado significa errar o alvo. Quem comete esse pecado, qual o pecado? De viver a vida sem prioridade clara. De viver a vida sem buscar a vontade de Deus. Sem buscar saber o que Deus quer. Ele fala, isso é pecado.
Isso é errar o alvo. Mas a vida é uma dádiva de Deus. Quando eu penso nessa frase, a vida é um dom de Deus, eu lembro de um tio, falecido já, tio Henrique. O pai estiver vendo, vai lembrar. O tio Henrique casou com a minha tia, irmã do meu pai, a tia Yolanda, também já falecida. E o tio Henrique foi quem me ensinou a orar. Ele era presbiteriano. Eu lembro dele na mesa, quando ele ia em casa com a tia Yolanda, ele sempre fazia oração. E ele me ensinou as primeiras orações, eu lembro até hoje. Eu gostava de ir na casa dele que tinha um kart de ferro lá, eu amava brincar lá. E ele teve uma morte trágica. Mas foi ele que trouxe Jesus para a nossa família. Foi ele que trouxe Jesus para minha tia, para meus avós, meus pais. E ele sempre orava assim, eu não esqueço as orações do tio Henrique. Eu achava bonito, eu era da Assembleia, ele presbiteriano. E ele orava assim: Senhor, obrigado pelo dom da vida. Eu achava linda essa frase. E nunca entendia o que é. O dom da vida. Obrigado, é porque eu já falo rápido e o som aqui tá ruim, né? Obrigado pelo dom da vida. Gente, a vida é uma dádiva. É um presente que Deus nos dá. Ele deseja que a gente use com propósito. Pode vir os meninos aqui. Ele não quer que você viva alienado desse propósito, distante desse propósito. Porque se você viver assim, Tiago está dizendo, isso é pecado. Aí eu tenho um propósito, mas vive longe dele. Tiago está dizendo, isso é pecado, é errar o alvo. Apresentei para vocês aqui 3 coisas que destroem a nossa agenda. Pastor, mas é muito prático, mas tem um significado espiritual. Porque se eu não viver a minha agenda, meu dia a dia de acordo com a vontade de Deus, eu nunca vou alcançar o meu propósito. 3 pecados capitais: o secularismo, o materialismo, essa alienação. Mas se eu aprender a depender de Deus, eu não vou me firmar no secularismo, nas coisas seculares, nas coisas de fora. Se eu souber colocar as prioridades certas, o materialismo não vai me corromper. Eu posso ter coisas sim, mas eles estão todos no seu lugar. E determinação, aquilo que vai combater essa alienação, quando eu sou determinado a seguir para o propósito de Deus. Vamos ficar em pé. Eu quero orar com você. Quero te desafiar também, amados. Eu falei aqui sobre música, né, que nem é cristã e tal. A gente tem que refletir também, fazer uma conversa com a cultura de fora. Tem muita coisa boa aí fora. Tem coisa que é errada, você analisa. Mas tem uma frase do Luiz Fernando Veríssimo que diz assim, quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Bonito, mas está errado. O certo seria, quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a palavra de Deus e muda todas as perguntas. É a palavra de Deus que nos muda. A maneira como você encara a vida é que faz a diferença. E a vida muda. E aí ele está certo, o Fernando Veríssimo. Quando você muda, eu tenho que mudar. A vida muda quando você muda. A palavra de Deus, amados, às vezes nós dependemos, nós queremos que alguém venha e coloque a mão na nossa cabeça e tudo mude. Mas Deus nos deu a sua palavra para que ela venha e nos faça fazer as perguntas certas. O que eu estou fazendo com a minha vida? Como eu estou levando a minha vida? E aí eu começo a mudar. E aí a minha vida muda. Aí os meus relacionamentos mudam. Nós queremos orar. Hoje é uma manhã de ceia do Senhor. Vou pedir para o Bob e a Fátima distribuírem a ceia, por gentileza. Pode distribuir, depois a gente ora. Aguarde, segura lá o seu cálice, o seu pão. Nós vamos orar, abençoando. Pode distribuir, um de cada lado, e a gente vai orar. Pastor, que essa mensagem tem a ver com a ceia. Toda a palavra de Deus tem a ver com a ceia. Mas Jesus tinha um propósito nessa terra. Ele seguiu esse propósito.
Jesus tinha uma missão, ele veio para subir naquela cruz, ele veio com objetivo, ele sabia. Ele não se prendeu a coisas supérfluas, ele não se prendeu a materialismo, a secularismo nenhum. Ele veio e cumpriu o seu propósito, ele veio para aquela cruz, e aquela cruz ele chegou até ela. Ele tinha uma agenda, ele tinha um propósito. Certa vez a Bíblia fala que Jesus, ele tinha a expressão, o escritor fala, ele tinha a expressão de quem ia para Jerusalém. Outra vez a Bíblia fala assim, que o texto fala que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Ou seja, estava na agenda dele, era necessário, não fazia parte do caminho, mas era necessário que ele. Simplifique sua vida, meu irmão, descomplique ela. Comece pela sua agenda. Planeje sua agenda. Comece a olhar assim, poxa, eu tenho buscado tanta coisa que não tem nada a ver. Tem tanta enrolação. E a primeira delas é colocar Jesus em primeiro lugar. É depender de Deus. A ceia fala de dependência. De reconhecer que Ele fez tudo por nós. Se eu quero vencer materialismo, secularismo, qualquer coisa, eu preciso depender de Deus, confiar em Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque teu relacionamento com Deus em primeiro lugar. Reconheça aquilo que Ele fez. E aí, coloque as prioridades no lugar certo. Deus, família, trabalho, ministério, enfim, teus projetos, teus planos. Mas Deus tem que estar em primeiro. E tenha algo, tenha determinação. Jesus nos deu um modelo. Ele era determinado, ele sabia. Pedro falou, não, Senhor, nós não permitiremos que o Senhor vá. Ele diz, arrasta de mim, Satanás. Ele precisava ir a Jerusalém. Jesus sabia que ele seria morto. Ele sabia que seria crucificado, que ele ia sofrer. Mas ele foi determinado. Seja determinado. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem um projeto para a sua vida. Não gaste mais tempo com coisas que não vão contribuir para esse propósito.